Fala, meus amigos e minhas amigas, estavam com saudade? Estavam querendo saber de Vasco da Gama? Estavam nada, né? Estavam felizes da vida, sem jogo, uma pausa de tranquilidade na vida dos senhores e das senhoras, não é mesmo? Pois se acabou. Acabou! Tem Vasco da Gama em campo, é Vasco e São Paulo. E por isso, estamos aqui para fazer o nosso já tradicional cara a cara. Eu tenho o prazer enorme de trazer aqui no canal o meu amigo Matias Pinto, da Central 3. Como você está, meu camarada Matias? Quanto tempo que a gente não se vê, cara? Salve, Gustavo. Salve todo mundo ligado aí no Expresso. Prazer estar falando novamente com você. Antes de um Vasco e São Paulo e Vasco, né? No caso, o mando é aqui, então São Paulo e Vasco, que para mim é a maior rivalidade fora do estado do São Paulo, sempre um Olha aí, ó. confronto muito interessante, né? E aguardado pelo torcedor do São Paulo. Meu amigo Matias, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O que está acontecendo com o São Paulo de Zubeldia, meu amigo? Você é um Zubeldier ou é um Eu sou, fora Zubeldia? estou fechado com Luiz Ubeldia. Não pode Virou, ser. virou virou uma guerra civil para os lados do Morumbi, né? Tipo, o pessoal tá pegando em armas aí, né? A facção zubeldista e os anti-Zubeldia e Alegria. As Mas enfim, falanges. mas é que é isso, né? O São Paulo do Campeonato Brasileiro é outra coisa. O São Paulo está investindo nas Copas, porque é onde pode ser feliz. A gente sabe que o brasileiro é um objetivo muito distante, né? O elenco é curto, ficou mais curto ainda, né? Com as seguidas lesões, né? Por conta desse calendário maluco, ainda mais, né? Com esse ano, né? Com a Copa do Mundo de Clubes, que felizmente vai ter a parada agora, né? Depois desse duelo do Dia dos Namorados, vamos ter aí essa pausa que vai ser excelente, eu acho que para os dois elencos, né? Porque acumulou muita coisa aí, né? Nesse primeiro semestre. Então, o São Paulo que vai a campo nessa quinta-feira tá bem desfigurado, né? Tá longe assim do ideal, né? Enfim, tem muitos jogadores, né, que acabaram assumindo a titularidade, né? Principalmente com as promessas de Cotia, né? Que ganharam a Copinha no começo do ano, ganharam a Copa do Brasil no final do ano passado. Teve esses poréns, mas o São Paulo fez uma excelente campanha, né, na Libertadores, terminou com a segunda melhor campanha geral, enfim, classificou como um dos melhores primeiros colocados, mas vai ter também uma pedreira aí em agosto, né, vai pegar o Atlético Nacional, que na minha opinião, né, dos segundos colocados, tirando os brasileiros, era o adversário mais difícil, acredito até que mais difícil do que o Fortaleza, por exemplo, né? Eu acho que então São Paulo teve esse adversário complicado aí na Libertadores, já na Copa do Brasil teve um adversário, acho que mais acessível, né? O Atlético Paranaense não está fazendo uma boa campanha na Série B, então vai ter, né, esse jogo agora contra o Vasco, depois a pausa, Brasileirão, né? Quase todo mês de julho, daí Copa do Brasil volta a encavalar, mas eu acho que o São Paulo está focando nas Copas, porque é onde pode chegar mais longe, né? O brasileiro, acredito que a luta é ali, né, no máximo pré-Libertadores, porque não tem elenco para estar entre os 4 melhores clubes do futebol brasileiro. Uma pergunta, Matias. A gente às vezes comenta aqui, né? A gente sempre faz autoanálises, né? Você já conhece o Sim. Vascaíno e conhece especificamente o perfil P9 de si, né? Estamos sempre nos analisando e observando o ser vascaíno por todos os viés, o viés filosófico, psicológico, psicossocial, é uma loucura o que a gente vive enquanto vascaíno. E a gente tem, às vezes, olhares para outros clubes, né? E o São Paulo, às vezes, nos chama a atenção por ser, de alguma forma, às vezes nos parece uma experiência piloto que de algo que passou com o Vasco da Gama de forma extremamente mais aprofundada, mais longeva e muito mais dramática. Não há qualquer comparação nesse sentido, mas eu me refiro ao fato de que a gente está há 20 anos, o Vasco da Gama há 20 anos, ou mais de 20 anos, 25 anos,
longe das primeiras prateleiras do futebol brasileiro, mas o vascaíno, ele não aceita a realidade que está diante dele. Ele acha que ele ainda é o time de Romário, Edmundo, Juninho, Mauro Galvão e Doutor Eurico mandando e desmandando na CBF. Ele não consegue cair na real de que, às vezes, tem que botar um pezinho no chão para se planejar melhor, até mesmo com as suas próprias expectativas, mas mesmo com o seu planejamento enquanto clube, para fazer melhores campanhas dentro com a realidade que lhe bate. Às vezes a gente olha para o São Paulo e a torcida do São Paulo parece que está sempre revoltada, porque se não tiver em primeiro lugar, ela não aceita. Quando, na verdade, o São Paulo muitas vezes está fazendo boas campanhas na nossa avaliação de fora, né? E o torcedor do São Paulo está revoltado. Você se identifica nisso? Exageramos nisso? E aí eu queria que você entrasse a partir dessa perspectiva no Zubeldia. O que está acontecendo? Por que parece que está em crise o São Paulo? Por que estão pedindo a cabeça do Zubeldia, meu amigo? Pois é, assim, eu sou da geração de São Paulino que roeu o osso, né? Porque eu peguei a rapa de tacho ali dos anos 90. Na segunda metade dos anos 90 a gente comemorava Paulista mesmo, enfim, comemorava a classificação para o mata-mata do Campeonato Brasileiro, porque era o que a gente podia, né? Mesmo montando, né, bons elencos, enfim, mas a gente estava ali dois passos atrás, principalmente dos dois principais rivais aqui da cidade, né? Então, eu acho que essa perspectiva minha como torcedor, né, que eu demorei bastante tempo para comemorar um título de relevância no estádio, me fez criar um pouco de casca, ao contrário de uma molecada que nasceu depois, né, e viu aquele time que ganhou Libertadores e Mundial, depois emendou o tricampeonato brasileiro consecutivo. Essa molecada já está velho, tá? Essa molecada já está com alguma idade. Já tá velha também, mas e assim, eu tiro o chapéu para a molecada que veio depois, porque eu me reconheço neles, porque roeram o osso igual. Mas é uma molecada que não é tão chata quanto essa geração logo depois da minha, né? Essa sim eu acho que é muito mais crítica, e justamente é uma molecada que aprendeu assim que a voz da torcida, eles acham que a voz da torcida está na internet e não no estádio. Isso eu acho que tem um descompasso muito grande, né, entre quem vai no Morumbi e quem acompanha à distância pelas redes sociais. Eu acho que tem um gritedo exagerado, né, nas redes sociais em relação ao que a gente vê no estádio. Porque eu acho que, da minha visão, né, quem está indo no estádio, claro, o São Paulo não está jogando futebol exuberante, mas eu acho que o pessoal que está colando no estádio entende as dificuldades que o clube está passando, né? E como é que tem jogado o time do Zubeldia? Como que se organiza taticamente? Como é que é um resumo do momento do São Paulo para a chegada desse jogo de quinta-feira? Varia bastante, né? Ainda mais pensando na questão dos desfalques, né? Do acúmulo de jogos, enfim. Pensando na data FIFA e também na única suspensão que o São Paulo tem, que é o Rodriguinho, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, mas não é titular. Não acredito que começaria jogando também. Eu acho que o Zubeldia, até pelos treinamentos que teve, né? Que retomou na quarta-feira da semana passada, deve ir a campo com uma formação mais ou menos como essa que eu vou passar agora, né? Com Rafael defendendo a meta, daí uma linha de 3 com Sabino, Arboleda e Alan Franco, uma linha de 5 no meio com Cedric, Pablo Maia, Alisson, Luciano e Enzo Dias, e na frente Lucas Ferreira e André Silva, né? Isso porque o Ferrarese está com a seleção venezuelana e o Bobadilha com a paraguaia, enquanto que o Matheus Alves está na seleção brasileira sub-20. Boa. O Vasco que tem a volta do Hugo Moura e do Luiz Gustavo, né, garoto da base, zagueiro que vinha sendo titular. Os dois cumpriram suspensão e estão de volta. E acredito que o nosso querido Fernando Diniz vai manter mais ou menos o que tinha jogado, levando em conta esses que regressam, né? Hugo Moura acho que vai ser titular, mas eu apostaria, meu amigo Matias, que o nosso Fernando Diniz vai manter o Lucas Freitas de titular. Acredito que a gente vai ter a mesma zaga. O Vasco então seria, vamos ver na tela, Léo Jardim, PH,
João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura voltando, com o Tietê do lado. Pela direita, Ryan, que vai ter jogado no Egito, né? Parece que o Vasco quer fazer uma super força-tarefa para trazer o garoto para jogar. Curioso, né? Vai jogar 2 dias antes no Egito pela seleção sub-20, mas acredito que vai ser Ryan. Coutinho centralizado, pela esquerda, o português Nuno Moreira. Na frente, comando de ataque, evidentemente, Pablo Verrete. Meu amigo, sem mais delongas, vamos enfrentar esses bonecos, meu amigo? Eu já Bora começo lá. te perguntando, cara. Quem é melhor? É Léo Jardim ou é Rafael, meu amigo Matias? Cara, ó, difícil. Acho que aí são 2 goleiros que estão num páreo parecido, assim, né? Eu acredito até que se não fossem pelos 2, tanto São Paulo quanto o Vasco estariam na zona, porque garantiram muitos pontos aí até essa altura do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Rafael é mais completo, né? Foi campeão da Copa do Brasil já em começamos mal, meu amigo. 2023. Então o Rafael acho que está no momento melhor. Foi convocado Eita. recentemente também pela seleção brasileira. Acerta ali, né, que uma brodagem, né, com o Dorival Júnior, que já não é mais, né, o treinador do Scratch. Nunca mais vamos ver o Rafael na seleção. Já foi um sonho de uma noite de verão. Mas teve aí esse momento na seleção, então estou fechado com o Rafael. Puta que pariu, tu vai me dificultar a vida aqui, cara. Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Vocês vão dar pau na gente? Vão porra nenhuma, né? Esse time de vocês aí também não é nada, não é? Vamos falar a verdade. Ó, eu vou calçar um empate aqui. Eu não vou deixar isso ir fácil, não. Depois a gente passa um VAR, de repente. Como é que a gente vai fazer essa linha de 3? Pois é, né? Eu acho que a gente... Vamos enfrentar um dos zagueiros com o Hugo Moura, volante. Pode Que aí ser. a gente pega ala com ala e fica um pouco mais fácil de encaixar. O que é que tu acha? Pode ser, pode ser. E daí eu acho que o Alisson pode botar um cara a cara com algum meia do Vasco, porque ele tem uma característica mais ofensiva que o Pablo Maia. Pronto. Então, cai Cédric com PH. Você já ouviu a palavra de PH ou lateral? Eu acho que não bateu em casa ainda não. Uma Ainda não? Ainda não. Você está morando numa zona onde tem muito pouco vascaíno, meu camarada. Você precisa ir para um lugar com uma vizinhança melhor, meu amigo. O que é esse Cédric aí? É bom esse Cédric? Eu quero saber se é bom. O Cédric é o seguinte, ele ficou um tempo sem jogar bola, né? Ele é o lateral... Deu PH! Deu não. PH! É que o Cédric é o seguinte, ele é um lateral teuto-português, inclusive esteve no elenco da seleção das Quinas, campeã da Eurocopa em 2016, né? Fez toda a sua carreira do outro lado do Atlântico. Eu preciso de um glossário aqui. Teuto é de Alemanha? Alemanha, nasceu na Alemanha de pais portugueses, mas estava sem jogar, né? No último semestre. E veio para o São Paulo com aqueles contratos de produtividade, né? Chegou no começo do ano, fez tratamento no clube, enfim. Começou bem, até porque o São Paulo não tem lateral. Depois que firmou o contrato, daí desandou um pouco, né? Fez clássico. Ruins. Então, eu não sei, eu acho que o Cédric está em baixa, eu acho que o PH leva essa. A PH, eu levo a palavra de PH a você, meu amigo Matias, fique tranquilo. PH, cara, ele chegou totalmente desacreditado do Galo no Vasco, um time horroroso. Porra, as primeiras apresentações de PH foi um pavor. E pouco a pouco a gente ficou conhecendo um lateral que tem uma capacidade de recuperação defensiva de fato impressionante, assim, para os níveis de futebol brasileiro, claro, é um camarada muito bom defensivamente, que cumpre o papel defensivo de lateral de maneira incrível, extremamente veloz, extremamente físico e que ofensivamente também é muito útil, participativo, sempre é uma arma importante do Vasco. A gente segue então com PH ganhando aqui nesse cara a cara. Vamos nos zagueiros então, meu amigo? Bora João lá. Vitor e Sabino.
Sabino jogar pela direita, né? Sabino joga pela direita. Na verdade, ele, por ser o zagueiro reserva, muitas vezes joga aonde está precisando, né? Então, com a convocação do Ferrarese, eu acredito que ele vai pela direita, porque o Arboleda faz melhor a sobra e o Alan Franco costuma jogar pela esquerda, né? Então, Sabino, né, que também veio num desses contratos, né, de produtividade, mas no ano passado, o último clube dele tinha sido o Sport, alternou, né, também bons e maus momentos. Ele ganhou assim o carinho da torcida porque deu um soco no historiador do Palmeiras num clássico no ano passado, então acabou sendo querido, né, por parte da torcida que gostam de cenas de pugilato. O João Vitor, cara, é um jogador que, bom, você deve se lembrar aí dos tempos de Corinthians, né? Se pintou com um papo de garoto para o futuro da seleção e tudo mais, né? Foi lá na Europa, bateu e voltou, não deu certo. Fala-se muito, né, dos problemas extracampo do João Vitor, né? De personalidade, meio brigão, enfim. A gente sentiu no início do ano que ele não estava bem, não estava conseguindo levar essa responsa de zagueiro referência da zaga do Vasco, né? João Vitor, que ainda é muito jovem, e não estava bem, né? Com o tempo, teve algumas boas apresentações do João Vitor. João Vitor deu uma certa equilibrada na coisa, já dá um pouquinho mais de confiança na torcida. Acredito que entre João Vitor e Sabino, se for levar em conta quanto custou o João Vitor é muito melhor, hein? Mas não deve ser tão melhor assim, não. Deve ser só um pouquinho. Eu boto meu voto para o João Vitor também, meu amigo. Não, eu acho que é isso mesmo, até porque o Sabino é o zagueiro reserva do São Paulo, né? Ele costuma entrar justamente nesses momentos de aperto, né? E eu vou puxar um Alan Franco contra Lucas Freitas. Demorou. Fala para mim do Alan Franco. O Alan Franco, cara, tem sido o zagueiro mais regular do São Paulo, né? Ele chegou no clube em 2023, foi reserva durante boa parte daquela temporada, mas ano passado, principalmente, né, com a venda do Diego Costa e do Arboleda, ele acabou tendo protagonismo. Para mim, foi o melhor zagueiro do São Paulo na temporada passada e vinha fazendo boas partidas esse ano também, né? Então acho que fica ruim aí pro Lucas Freitas. O Lucas Freitas é um zagueiro que é promissor, né? Fez boas, especialmente a última temporada, uma boa temporada no Juventude. Tem apenas 22 anos, tem muito para crescer. Acho que é um zagueiro que o Diniz vai gostar muito, acredito que já está gostando por esse lado construtor. É um zagueiro que sabe tratar bem a bola. Tenho dúvida na hora da zagueirada, meu amigo Matias Pintos. Me parece que na hora física do embate ali, Lucas Freitas ainda tem muito para crescer. E vamos embora, Alan Franco leva essa. Agora sim, Arboleda e Hugo Moura, meu amigo. Você sabe que a gente gosta muito do Hugo Moura, né? A gente desconfiava do Hugo Moura, achava que era um volante meia-boca, uma coisa meio comunzão da bola, e aqui ganhou o respeito, né, da torcida, em se tratando, inclusive, de um jogador formado nas categorias de base do rival, né? Pouco a pouco deu para ver que ele estava de verdade com o Vasco, estava acreditando e abraçando a camisa do Vasco. Também sabe olhar o jogo, sabe pisar na área lá na frente se necessário. Enfim, é um volante que a gente tem muito carinho. Eu sei que o Arboleda aí também tem muito carinho da torcida, vai ficar pegado para o Hugo Moura, mas já deixo aqui umas boas palavras com o nosso Hugo Moura, o Geladeira. O Arboleda, assim, ele é um caso bem divisível, assim, né? Porque já deu algumas mancadas. Eu acho que a maior delas foi ter vestido a camisa de um dos rivais durante as férias, né? Numa aposta que ele fez lá no Equador, enfim. Mas, cara, assim, você não chega a 250 jogos no São Paulo sendo um cabeça de bagre, né? Inclusive jogou Copa do Mundo, né? Esteve no último Mundial representando seu país, depois também deu uma mancada lá, né? Porque levou um colega de seleção menor de idade para uma casa de tolerância, enfim. Eita! Então, dar essas presepadas, assim. Assim, se não fosse o extracampo, o Arboleda acho que teria muito mais argumentos nessa disputa. Mas eu fico com ele mesmo assim, porque eu acho que é um jogador que está no clube, né, desde 2017, maior
parte desse tempo titular incontestável. Ele é muito bom, né, nas duas áreas, porque além de fazer o seu papel como defensor, também gosta de fazer gol, né? Já tem 18 gols pelo clube, então acho que ele leva essa disputa com o Hugo Moura. Falta a nossa defesa pela esquerda, né? No caso de vocês, mais uma ala ali. Quem tem feito é o Enzo Dias. O nosso ala também, vamos combinar, é Lucas Piton, né? Que tem muita positividade no ataque, né? Não vive exatamente um bom momento, Lucas Piton. Já adianto, meus amigos vascaínos que estão assistindo, vão me xingar no comentário. Pô, tu já abre as pernas antes de qualquer coisa. O pessoal fica puto aqui quando a gente não defende o time. Mas o a imitação do Evaristo de Macedo, né? Que agora todo mundo imita o Evaristo, né? Pode ser. Pode ser o Antônio Lopes tinha esses também. falsetes também. Esse falsete. Maricá! Mas, enfim, Lucas Piton não vive exatamente um bom momento, dizia eu, né? E mesmo nos seus melhores momentos, era uma coisa de um lateral muito bom ofensivamente e ali na defesa sempre passando alguns venenos. Agora que não vive um bom momento, tem sido um lateral que a gente fica esperando aquele cruzamento por Verratti, mas não tem se destacado muito no ataque e na defesa não tem sido fácil não, meu camarada. Eu quero saber se o Enzo Dias, porque você sabe que eu tô falando isso porque eu tô puto com ele, né? Mas é o Lucas Piton, já se provou, é um bom lateral. O Enzo Dias. Cara, o Enzo Dias chegou com muita desconfiança, né? Até porque a torcida do River meio celebrou, né, a vinda dele para o São Paulo, então isso sempre acende um sinal de alerta, mas ele compensou, né, com muita vontade. E assim, pensando que o Oscar mal jogou, né, durante essa temporada, eu acho que até o momento o Enzo Dias foi a melhor contratação que o São Paulo fez em 2025, porque assumiu, né, a titularidade pela esquerda, né, ainda mais pensando que o Wendel, né, chegou para o clube, né, jogador com passagem na seleção brasileira, depois de toda uma novela lá com o Porto, mas o Wendel nem ameaçou a vaga do Enzo Dias, que também comete, né, umas besteiras ali, né, na defesa. Acho que já fez 2 pênaltis, inclusive, né, um deles meio discutível, enfim, mas é um jogador também que caiu nas graças da torcida muito pela vontade, não tanto pela técnica, né, mas apoia bem, já fez algumas assistências também, então eu acho que podemos cravar um empate aí. Vamos calçar esse empate? Eu já ia te propor isso. Coluna do meio. Pablo Maia e Tietê, meu amigo. Fale você. Daí, enfim, acho que o Fernando Diniz já disse tudo, né, sobre o Tietê. Em rede nacional, perninha, mascaradinho. Na cara, eu gostava muito do Tietê, mas ali foi também a gota d'água, né? Enfim, ali foi o ponto de inflexão da temporada do São Paulo em 2020. Não, a passagem dele acabou ficando muito marcada, né, por conta desse episódio em Bragança Paulista. E o Pablo Maia, justamente, foi um jogador que chegou, né, subiu para o profissional ali em 2022 também, fez excelentes partidas, foi um dos principais jogadores no meio campo do São Paulo na conquista da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que o Tietê tem uma trajetória, acho que mais vencedora que a do Pablo Maia, mas pensando nesses últimos anos, eu acho que eu fico com o Pablo Maia. O Tietê chega com uma expectativa, né? Um jogador com experiência, né? Com passagens boas e algumas delas muito vitoriosas por times gigantes do futebol brasileiro. Vai ali mais ou menos, aí faz um excelente jogo contra o Botafogo, se machuca e depois volta. Também demora um pouquinho, alguns jogos ali para encontrar seu melhor futebol. E os últimos jogos do Tietê têm sido os mais elogiados. Está num bom momento o Tietê. É uma peça importante, não tenho dúvida, do Diniz, da dinâmica ao meio-campo do Vasco. Mas, enfim, eu não vou brigar por Tietê, não. Tá tudo certo, porque Pablo Maia também não precisa provar nada para ninguém. Vamos com Pablo Maia. E aí, meu amigo, a gente tem Alisson, Luciano e Lucas Ferreira.
Você distribui um centralizado, um na direita e um na esquerda desses três. Eu sei que não é exatamente isso, mas... Sim, eu acho que o Luciano mais centralizado, o Lucas Ferreira pela direita e o Alisson pela esquerda. Alisson pela esquerda. Lucas Ferreira, então, cai com o menino Ryan, meu amigo. Você já ouviu a palavra de Ryan? Só tem apóstolo aí no time do Vasco. Eu achei que o São Paulo era o clube da fé. O Vasco é o clube da Cruz Malta e da cruz que É, carregamos há tantos anos, né, meu amigo? mas não ouvi ainda a palavra de Ryan, então dá o papo aí. Ryan, bom, a nossa galera aqui do nosso canal conhece bem, né? Vive um momento muito bom, né? Porque é um garoto de apenas 18 anos, é um garoto que, quando mete o tapa na frente, meu amigo, é difícil de pegar, muito veloz, com porte de atacante, e que, claro, por ter 18 anos, ainda tem muita coisa para melhorar, a começar a finalização. Finalização do Ryan ainda é aquela coisa que a gente vê, pô, esse moleque, quando tiver isso afinadinho, vai ser muito bom. Tá aí na seleção sub-20, a figura da seleção sub-20, né? Um dos principais jogadores da seleção sub-20 hoje, e já é um dos principais jogadores do time de Fernando Diniz. O Vasco hoje, poucos meses depois dele começar nessa fase mais brilhante do Ryan, né? Mais despontando e se firmando do Ryan, ele já é um dos jogadores mais importantes do Vasco. Esse é O Lucas Ferreira eu acho que tem algumas semelhanças, né, com o Ryan, principalmente questão do porte, né, inclusive dos garotos que subiram esse ano, ele foi o que não sentiu nesse aspecto, né, ele tem um físico privilegiado, assim, já se destacava muito na base por conta disso, né, principalmente no segundo tempo, né, porque ele tem uma caixa, né? Então o São Paulo conseguiu vitórias de virada nas finais da Copa do Brasil e da Copinha, muito por conta dele, né? Por conta dessa entrega que ele dá. Então vou chamar um empate aí também, porque eu acho que são duas promessas aí nas bases de duas das melhores bases do futebol brasileiro, né? Deixa eu pegar um Luciano contra Felipe Coutinho aqui, eu quero te ouvir só. Cara, Luciano é assim, é amor e ódio, né? Porque, assim, esse jogo, quinta-feira, 9h30 da noite, é aqueles jogos que o Luciano testa a paciência do torcedor. Porque ainda mais quando ele começa de titular, muitas vezes pode ser uma tiriça. Mas, cara, por outro lado, faz gols decisivos, né? Tipo, aquele jogo complicado que estava com o Tajeres, 1-1 ali, São Paulo precisando da vitória, né, para garantir uma das melhores campanhas da fase de grupos, ele vai lá e mete um golaço, como se não fosse nada. Então, o Luciano também é outro caso bastante divisível da torcida. Então, vamos ver o que você Bonito. fala da nova passagem do Felipe Bonito. Coutinho. Não vou discutir o Felipe Coutinho da primeira passagem pelo Vasco, da Inter de Milão, do Bayern, do Liverpool. Quero saber do Coutinho de agora. Malandro você, hein? Malandro, hein? Jogou bem, jogou bem, hein? É. Muito bonita a sua declaração para com o atleta Luciano. Dito isso, pode nascer 50 vezes o Luciano que não chega a uma perna de Felipe Coutinho. Não tem como, meu camarada. Enfim, brincadeira da parte, o fato é que o Coutinho chega com uma grande expectativa no Vasco, né? Já se sabia que o Coutinho já tinha abandonado ou deixado de alcançar aquele patamar que ele alcançou em algumas temporadas, especialmente ali 2016, 17, 18, onde ele foi um dos melhores jogadores do mundo, e em algumas temporadas certamente figurou entre 5 melhores jogadores do mundo, chegou a ser melhor jogador da seleção brasileira na Copa, algumas pessoas podem contestar, mas muitos concordam com isso, né? Aquela Copa de 2018 é uma Copa muito boa. Esse Coutinho, de fato, ficou no passado e a gente já sabia que não ia ter ele, mas a gente imaginava que um Coutinho que viesse para o Vasco agora, em 2024, seria um Coutinho para decidir jogos. Seria um Coutinho que, para o nível do futebol sul-americano e brasileiro, né, ia vir para decidir jogos, e meter golaço para caramba, pifar bola para o Verratti cravar e ser decisivo, jogo sim, jogo também. Não é o que a gente tem. E a gente, finalmente, me parece que está
adaptando as nossas expectativas, porque isso gerou muito hate para o Coutinho, né? A torcida, porra, pressionava forte, criticava forte, pô, estamos pagando 1,5 milhão para um camarada que, porra, já não tá mais pro futebol, mas me parece que agora, com essa chegada do Diniz, a gente clareou a situação de que o Coutinho é um jogador fundamental para o time do Vasco pelo seu poder de articulação nesse time do Diniz. Quase todos os ataques do Vasco da Gama passam pelo pé do Coutinho e é fundamental que passe. O Coutinho participando das jogadas é sinal de que o Vasco está atacando. E aí, cara, Coutinho é um dos principais jogadores do Vasco hoje. Alguns podem ainda estar preso ao que o Coutinho deveria ser, que deveria ser mais, mas o Coutinho hoje é um dos principais jogadores do Vasco e eu não tenho dúvida que é um dos meias mais interessantes do Campeonato Brasileiro. E o Luciano é um bom jogador, né? Sim, não, é isso. Luciano, enfim, nunca chegou na seleção brasileira, né? Acho que ele está tanto tempo no clube, acho que diz muito sobre o momento do futebol brasileiro, né? Porque se tivesse essa bola toda já teria sido negociado, né? Ele justamente chegou no São Paulo a pedido do Diniz, né? Foi o único reforço que o Diniz teve, né, durante a passagem dele pelo clube, e acertou na mosca, né? Porque ele foi muito importante ali naquela campanha que fez a gente sonhar, né, com o título que acabou não vindo, né, em 2020, começo de 2021, mas eu acho que até pelo conjunto da obra, fico com o Coutinho também, apesar, né, de que desde que voltou ao Brasil ainda não atingiu, né, nem metade do patamar que era esperado. Mas enfim, meu camarada, Alisson Matias Pinto. É outra palavra? Você já ouviu a palavra de Nuno Moreira? Olha, não ouvi. Português Nuno Moreira? Não ouvi, mas, cara, acho difícil desbancar o Alisson, porque o Ali Show, como é chamado também, é um dos jogadores mais regulares do São Paulo. E assim, a gente escalou ele aqui pela esquerda, mas ele está em todos os lados do campo. É impressionante assim, a cobertura que ele dá, a qualidade no passe que ele dá, os gols que ele faz também, né? Porque arrisca de fora. Então, não conheço esse português aí, mas acho difícil desbancar o Alisson. O Nuno Moreira, cara, é um português que é a melhor contratação do Vasco nas últimas 2 janelas, né? As contratações de Pedrinho teve uma série de bizarrice. Meu amigo Matias Pinto, prefiro nem falar para não amargar o nosso papo, mas situações completamente vexatórias, mas deu uma dentro, que foi o tal do Nuno Moreira, que chegou e já mostrou que sabe jogar bola. O casamento dele ali com o Felipe Coutinho e as triangulações que eles fazem ali com as subidas do Piton são muito importantes, é por onde o ataque do Vasco se constrói de forma mais elaborada. É um jogador muito interessante. Está dando sinais de cansaço, viu? Vem de fim de temporada lá da Europa, então começa a dar alguns sinais de cansaço, mas é muito bom de bola. Eu vou aceitar o Alisson porque eu sei que ele está muito bem aí, né? Todo mundo está comentando o bom momento do Alisson. E aí, essa palavra tu já ouviu, né? Você eu já li em loco, lá em Córdoba, inclusive. É mesmo? Me conta essa história. Eu fui que teve a final da Sul-Americana, né, em 2022, em Córdoba, e 2 dias depois o Chacarita jogou contra o Belgrano, né, então fui junto lá com a torcida do Chacarita, que estava com a barra do Belgrano, né, e vi o Verratti brocar o Funebreiro, e já via que dava bom, né. Então é assim, aqui não tem muito papo, até porque o André Silva estava sendo cogitado para ser reserva do Verratti, né, ano passado. E o Verratti, cara, é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, assim, com alguma vantagem para o segundo, né. Então aí eu acho que não tem nem discussão. Meu amigo, nosso time ficou o seguinte, hein? Tem um empate entre Léo Jardim e Rafael. A zaga é uma linha de 3 com João Vitor, Arboleda e Alan Franco. Pela direita, PH. Pela esquerda, empate entre Enzo Dias e Lucas Piton. Os volantes são Pablo Maia, com meias. Pela direita, empate entre Lucas Ferreira e Ryan. Pela esquerda, deu Alisson.
Pelo meio, Felipe Coutinho. Na frente, Pablo Verratti. Você passa o VAR em algum lugar aqui, meu camarada? Não, acho que tá bem Tá equilibrado, bom? assim, Quer né? desfazer uns empates desse aí? Ó, eu concedo o Piton, mas fico com o Rafael. Pronto, eu ia propor a mesma coisa. É, Tá então, ó, aí. certíssimo. Tá certíssimo. Fica o empate de Lucas Ferreira com o Ryan. O goleiro é o Rafael. Castigo para Léo Jardim, tá bom? Tá merecendo. E Lucas Piton é o lateral esquerdo. Meu amigo Matias, é sempre um prazer falar contigo. E eu quero te fazer só umas perguntas aqui para fechar rapidinho. Pode pá, vamos aí. O Juninho Paulista do São Paulo ou do Vasco da Gama? Cara, do Vasco estava mais maduro, né? O Juninho Paulista do São Paulo ainda era muito jovem, né? Depois foi para a Inglaterra, passou pela Espanha, mas quando voltou aqui fez a dupla, né, com seu homônimo pernambucano, até porque eram dois Juninhos até então, né? Foi no Vasco que ele acabou ganhando o gentílico, mas acho que o do Vasco estava mais maduro, né? Apesar de que o que passou pelo São Paulo foi campeão mundial. Não é verdade. É. E vem cá. E Luizão, o atacante Luizão, do Vasco ou do São Paulo? Não, do Vasco. Do Vasco foi. Apesar de que ele foi artilheiro pelos dois, né? Da Libertadores, né? E Mas acho campeão que pelos dois, né? campeão pelos dois, mas o do Vasco ele fez mais diferença, eu acho. Vou te trazer um lá de trás. Capitão Bellini, do Vasco ou do São Paulo? Olha, aí eu vou ficar no muro, viu? Porque ele foi bem nos dois. Se bem que no Vasco, acho que foi o prime dele, né? Quando ele levanta a taça em 58, era atleta do Vasco. Depois que vai pro São Paulo, acabou não conquistando título aqui, né? Mas acho que no Vasco ele deixou mais a marca dele. Você lembra de mais algum? Quer jogar algum? Wagner. Puta que pariu. Cara, o que o Wagner jogou no Vasco. O Wagner, aquele time do Vasco era tão bom que ele conseguiu ficar para a história como um absoluto coadjuvante jogando para caralho. Sim. Não, e aqui, assim, se ele tivesse continuado no clube, porque teve, né, a transferência para o Celta de Vigo, eu cravo aqui que o São Paulo seria campeão da Copa do Brasil em 2000. Meu irmão, é um prazer ter você aqui. Tamo Sempre junto. muito bom trocar uma ideia contigo, meu camarada. Tamo junto. E nessa quinta aí que vença o Vasco da Gama, no caso. Né? O menos pior. O menos pior, tá certo. É. Matias, um abraço, meu amigo. Tamo junto, viu? Abração, é nóis.